Boa noite a todos. É com muita alegria, queremos dizer, que iniciamos esta exposição com um tema bastante delicado e atualíssimo, rogando assim que Jesus, o nosso mestre, amigo e irmão, possa nos conceder e nos envolver a todos com a sua paz. O assunto, o tema desta noite, que repetindo é bastante delicado e atual, trata-se da gravidez na adolescência. Qual deve ser a postura dos pais espíritas? É bem verdade, queridos irmãos, que na atualidade a gravidez na adolescência se configura um problema social e de saúde pública muitíssimo sério. A Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, instituída pela Lei 13.798 de 2019 e celebrada neste ano, dia 1º a 8 de fevereiro, conta com ações de conscientização de órgãos e instituições de todo o país. O objetivo da lei é garantir que o exercício da juventude e a saúde ameaçados pela gravidez precoce, que se configura um problema, repetindo, social e de saúde pública. É interessante porque lá no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio do seu núcleo judiciário da mulher, vai divulgar nas mídias sociais medidas preventivas e educacionais com o intuito de reduzir a incidência da gravidez entre os jovens, envolvendo no debate os profissionais com atuação no âmbito do Poder Judiciário. Isso foi apresentado pela Assessoria de Comunicação do Instituto Brasileiro da Defesa da Família. E de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem uma das maiores taxas de adolescentes grávidas entre países da América Latina. Cerca de 930 jovens dão à luz todos os dias, totalizando mais de 434.500 mães adolescentes por ano. Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. E a UNICEF indica que 75% delas, entre 10 e 14 anos, são negras. E aí nós identificamos que tem um projeto de lei, da Lei 4.840 de 2020, esse projeto cria o programa Meninas Grávidas para acolhimento e proteção, especialmente daquelas em situação de rua. A iniciativa deverá ser financiada pela União, estados e municípios, em parceria com a iniciativa privada. A ideia é criar locais específicos para acolher meninas grávidas, onde elas recebam cuidados de saúde, alimentação adequada e enxoval completo. Também tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 411 de 2020, portanto do ano passado, que inclui o planejamento familiar entre as diretrizes para a formulação de políticas de atenção à saúde do jovem. O objetivo, segundo os autores, é oferecer conhecimento e acesso a diversas formas de prevenção da gravidez, além de tratar dos impactos da inicialização sexual precoce. É um desafio, queridas irmãs e queridos irmãos, porque trata de um tema, repetindo, bastante atual e que estamos sempre nos posicionando, assistindo, presenciando,
não é? Essa manifestação tão assim agressiva, assustadora e preocupante, sobretudo da juventude que se insere tão precocemente no mundo assim da sexualidade, sobretudo de uma sexualidade desequilibrada. A proposta apresentada pelos deputados, né, altera o Estatuto da Juventude, da Lei 12.852 de 2013. A legislação vigente já prevê, na atenção à saúde do jovem, a abordagem de temas relativos à saúde sexual e reprodutiva e ainda ao impacto da gravidez não planejada. Não traz orientações quanto ao planejamento familiar, apesar de a juventude contemplar a faixa dos 15 aos 29 anos. E aí, em entrevista ao Instituto Brasileiro de Direito da Família, no ano passado, a defensora pública, a Cláudia Aum Tanuri, defendeu que a aprovação do projeto da Lei 411 de 2020 seria um passo importante para o enfrentamento e a redução dos elevados índices de gravidez na adolescência no Brasil. E para combater esse problema, é premente a necessidade de efetivação de políticas públicas, diz ela. A gravidez na adolescência é um problema de saúde pública, pois existem várias questões interligadas a isso, como o aumento de possibilidade de um aborto natural, nascimento prematuro, evasão escolar e mortalidade materna, exemplificou a referida defensora que acabamos de citar acima o nome dela, né? Esta vida sexual ativa precoce leva também a outros problemas graves: prostituição infantil e juvenil, aborto, perda de autoestima, escravidão sexual, problemas futuros de saúde. Ela também destacou a realidade de tantas jovens brasileiras que, uma vez descoberta a gravidez, não pode contar com os pais de seus filhos. É necessário ressaltar também a importância da corresponsabilidade masculina, conclui ela. Apresentando, queridos irmãos e queridas irmãs, esses dados, é importante destacar que nunca a geração jovem esteve tão informada. Livros, revistas, músicas, televisão, rádio, imprensa, internet, programas de computador e a lista prossegue com tantos canais de cultura e informação. Isso todos nós sabemos largamente, porque o mundo virtual, o mundo das comunicações é que nos estão praticamente nos movendo. Vivemos, existimos, nos movemos, não é? Parafraseando Paulo de Tarso e trazendo para a nossa realidade dos dias de hoje, numa rede de comunicação. Então, mesmo diante de tantas informações, perguntamos: por que isso ocorre? Isso que a gravidez na adolescência. Por quê? Primeiramente, um tópico a destacar. Podemos dizer que para o jovem não basta informação. Olha aí, é preciso manutenção. Ou seja, não basta uma informação na mídia ou em todo o campo expressivo mediático a informação. É preciso dar continuidade a essas informações para que chegue aos lares, a todos os lares. E que essa mensagem, que essa observação, que essas informações, elas sejam contínuas. Porque os jovens estão se dando, estão existindo, estão se movimentando, estão surgindo todos os dias. É uma vida que segue todos os dias. Outro fator que é fundamental que se destaque também é a qualidade da informação recebida. Que conteúdos são esses que estão sendo passados?
de uma forma que envolva, que traga em seu bojo, em seu conteúdo, as informações técnicas e suas consequências, para que os jovens possam se sentir ao observar e os pais também, ao lerem essas informações, possam ficar atentos sobre a sua responsabilidade perante a vida. E mais outro de maior responsabilidade é que vivemos e estamos inseridos, mergulhados numa sociedade, na sua unanimidade, religiosas, cristãs. E aí segue. A responsabilidade cai por ser o tema, destacando o tema principal de nossa palestra desta noite, da responsabilidade dos pais espíritas. A responsabilidade é bem maior. Responsabilidade dos pais espíritas por conhecer a verdade, que poderá libertar ou lhe aprisionar, conforme nós, na condição de pais, estejamos encaminhando nossos filhos ou lidando diretamente com a problemática. Então, queridos pais, ou querido pai, querida mãe, diante desses dados que acabamos de relatar, desses informes breves, né? Como estamos lidando com a educação, com o encaminhamento, com o entendimento ou com a problemática diretamente, se nós estamos diretamente ligados com uma filha que prematuramente engravidou? Sabe por quê? Porque para os pais espíritas, a responsabilidade é maior porque já conhecemos a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito. Porque nenhum de nós somos de hoje, somos de ontem. Somos todos de ontem. Aí vem a responsabilidade, repetindo, de ser pai. Se alguém coloca muito bem Rodolfo Caligari no livro A Vida em Família. Se alguém perguntasse a cada pai e a cada mãe para que é que estão educando os seus filhos, não temos a menor dúvida de que a resposta unânime seria esta: para que se tornem pessoas bem ajustadas na sociedade e sejam felizes. Se, entretanto, depois disso, lhe fosse perguntado também que é que tem feito para atingir esse objetivo, as respostas já não seriam tão uniformes, porque nem todos os lares têm uma noção exata de como agir para bem educar os filhos. Isto quer dizer que todos nós queremos o melhor para os nossos filhos, mas poucos se interessam por conhecer as melhores técnicas ou formas de relacionamento com ele, e pouquíssimos os que perseveram na sua aplicação, conclui Rodolfo Caligari. E Joana de Ângeli complementa esse raciocínio no livro Constelação Familiar de uma forma muito inteligente e sábia. Conhecemos Joana de Ângeli, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, e que diz assim: que desde quando nasce um filho, genitores são convidados pela vida a uma mudança de objetivos existenciais, uma vez que educar é oferecer exemplos, desde que o educando copia com mais facilidade as lições vivas que lhes são apresentadas antes que as teorias com que é informado. Portanto, queridos pais, queridas mães, o que educa os nossos filhos é o que? Não é o que dizemos. Não tão somente, mas sobretudo, fortemente é o que fazemos. São os nossos exemplos. E aí chega a fase da juventude. E a fase da juventude, nós sabemos, são o que muitos chamam de
aborrecentes, precipitadamente, invigilantemente. Porque todos, nenhum de nós nascemos já adultos. Todos passamos pela juventude. Todos nós. E ao chegar por essa fase, todos nós tivemos os nossos desafios interiores. Porque aí nós temos que lidar, queridos irmãos, quando chegamos na fase da juventude, nossos filhos terão que lidar com o quê? Com o que eles foram no passado. E no passado, não na forma que nós criamos desde a infância, que também influi, sobretudo, mas um passado de encarnações passadas, pelas conquistas, pelos feitos, pela formação dele em vidas passadas, eles trazem até as tendências. E nós corremos o risco de deixar eclodir essas tendências negativas que foram alimentadas, que foram cultivadas, que foram praticadas no passado, na vida presente. Porque, como dissemos anteriormente, nenhum de nós somos de hoje, somos de ontem. Então, quando nós deparamos, que nossos filhos se deparam com a realidade do que eles foram no passado, ele vai confrontar essa realidade, vivenciar com a educação que os pais estão direcionando para eles. Mas além da educação dos pais que estão direcionando para eles, existe um outro desafio que se soma também à realidade do convite da sociedade, das amizades lá fora de casa. Vejam, é a realidade do que ele foi no passado, com a realidade do que ele está experienciando dentro do lar, com a educação dos pais, com a outra realidade do convite da sociedade, das amizades lá fora. Então, nesse contexto, ele se encontra inserido na condição de juventude, na posição transitória da juventude. Daí, Joana de Ângeli, com muita sabedoria, repetindo, diz que é por isso que o Pai Criador, na sua sabedoria imensa e infinita, concedeu o quê? Ao reino hominal a infância mais longa, para permitir que a educação possa imprimir-lhes a devida educação que se torna modeladora dos seus costumes, de suas atitudes, do seu caráter. Então veja como é interessante, né? E é verdade, né? A infância mais longa no reino animal está no hominal, em todos nós. Daí a responsabilidade dos pais, pai e mãe. Mesmo que os filhos tragam fortemente as suas tendências negativas, cabem a todos nós estarmos espiando, observando, analisando, acompanhando o seu crescimento para que essas ervas daninhas elas não venham novamente a crescer e dar maus frutos. É bem verdade, não vamos negar, que há pais e mães que educam, que dão exemplo. Mesmo assim, os filhos procuram o caminho das aflições, dos equívocos e das dores. Mas aí, eles começaram a plantar. Considerando que o espírito não é de hoje, tenham certeza. Acolham essas informações com muito amor. Porque não sou eu que digo, são os espíritos que respondem a Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Que com certeza na vida futura eles irão sim acolher, porque tudo isso está impregnado na sua intimidade. Porque quando a dor tocar-lhes a intimidade na condição de espírito errante ou comprometido com o erro, quando eles desencarnarem, eles vão avaliar muito mais fortemente o equívoco que cometeram e o valor que ele não valorizou que os pais lhe passaram.
E aí na questão 892 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos espíritos. Quando os filhos causam desgosto aos pais, não tem estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que fariam objeto, em caso contrário? Olha aí a responsabilidade. Vamos perguntar de novo. Na questão 892. Quando os filhos causam desgosto aos pais, não tem estes, os pais, desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto, em caso contrário? Ou seja, se os filhos causam desgosto, os pais não podem virar, digamos assim, não dar mais atenção, não dispensarem mais ternura, não se tornarem responsável? E resposta, os espíritos diz: não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, esses desgostos são, a miúde, a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Olha aí, olha a tamanha responsabilidade para todos nós na condição de pais e de mães. Vejam, gente, a responsabilidade que os espíritos nos colocam diante da educação desses seres que, tão pequeninos, nos encantam na sua simplicidade, no seu tamanho, na sua angelitude, poderíamos dizer. Mas também que cabe a cada um de nós acordar a responsabilidade de percebermos e conhecermos que são espíritos encarnados. E Joana de Ângeles, mais uma vez, diz quanto à responsabilidade da maternidade. A maternidade humana é mais do que um fenômeno biológico, tratando-se de uma experiência iluminativa e libertadora para a consciência, que descobre a necessidade de superação do egoísmo, de desenvolvimento de valores morais mais expressivos, para que o amor se encarregue de dirimir dificuldades e estabelecer parâmetros de comportamentos sadios, sem os exageros do apego ou do ressentimento, ou da transferência de amarguras e frustrações para os filhos que se lhe tornam vítimas sem defesa. Olha aí, pai e mãe. Que responsabilidade para todos nós. Não transferimos para os nossos filhos a desdita de cada um de nós que experienciamos no passado. Se confrontamos isso dentro da realidade doméstica dos nossos pais, hoje cabe a cada um de nós redescrever essa história mudando o nosso comportamento, buscando exemplificar, cultivar com carinho, com vigilância e com muito amor no coração o encaminhamento dos nossos filhos. Educando a nós mesmos, estaremos educando nossos filhos. Edivaldo coloca, com muita sabedoria, Edivaldo Pereira Franco, médio baiano e palestrante, esclarece-nos: quando dois seres, jovens ou não, se buscam e se deixam abrasar pelo desejo, devem arcar com os efeitos desse ato, desde que toda ação produz uma reação equivalente. E aí, Kardec, porque nem todas as mães, é claro, né, amam seus filhos como se espera, e aí vamos ver a face da realidade de defrontarmos com nossa filha, de repente aparecer de uma forma precipitada, grávida. Eu sei, é bem verdade, todos nós sabemos que não é fácil. Mas procuremos cultivar, iluminar a nossa mente e nossas decisões em cima do que essencialmente todos nós somos: espíritos. Se buscarmos analisar as nossas escolhas do dia a dia, as nossas procuras, os nossos objetivos,
objetivos, em cima de um raciocínio de que já desde prínsicas eras nos são advertidos, principalmente por Jesus, o nosso mestre, o nosso governador, o nosso irmão, o nosso guia maior da humanidade. E mais uma vez, repetindo através do Consolador prometido por Jesus, se raciocinarmos nossas escolhas, o que nós somos, o que devemos ser, em cima de espíritos imortais que somos, que não estamos pisando no palco terrestre pela primeira vez, aí sim, nós enxergaremos essas irmãs que se equivocaram e na condição de pai e de mães, vamos avaliar. Será que em algum momento nós não falhamos? Para que depois não venhamos a colocar total e absoluta culpa em cima da jovem, que pede nesse instante a nossa somente e tão somente atenção, respeito, acolhimento. E acolhimento é sinônimo de amor. E na questão 891 de O Livro dos Espíritos, indagou Kardec. Algumas vezes, indagou por que mães que odeiam seus filhos já desde a infância, se o amor é lei natural. Olha, repetindo a pergunta. Por que existe mãe que odeia os seus filhos já desde a infância, se o amor é lei natural? E a resposta dos espíritos. Algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação se ele mesmo foi mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho em outra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode ser animada senão por um espírito mau. E com relação ao papel da mãe, que não se responsabiliza de acolher não só a filha, mas o filho da filha que está no ventre materno, o espírito Blandina, citado no livro André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Entre a Terra e o Céu, lamentou, dizendo: há mulheres cujo coração ainda se encontra em plena sombra, mais fêmeas que mães, jazem obcecadas pela ideia do prazer e da posse, e despreocupando-se dos filhinhos, lhes favorecem a morte. Vejam aí. Desfavorece a morte. Então, minhas irmãs e meus irmãos, o dever dos pais e as orientações precisas que o Espiritismo nos oferece, nos facultam todos nós, é dar um exemplo. O melhor remédio será sempre o exemplo dos pais no lar. Pais equilibrados, lares equilibrados. Lares equilibrados, filhos equilibrados, mesmo que escorreguem em algumas falhas. Colocamos aqui a asserção de Emmanuel, no livro citado anteriormente e que nos foi proposto pela direção do dirigente do Departamento de Comunicação do Ismael Gomes Braga. Os pais são os mestres da educação sexual de seus filhos. Vigiar sempre no lar a educação sexual de nossos filhos, sem tabus ou timidez desnecessária, com suavidade e disciplina. Falar-lhes sempre das leis divinas, da consciência, dos sentimentos, da conduta reta, da felicidade e infelicidade, da eternidade do espírito, da lei de sintonia, das obsessões, do vampirismo, da lei de ação e reação, da reencarnação, das situações mais difíceis que ele vem enfrentar, mas que não estarão nunca sozinhos.
Com ele estaremos todos nós na condição de pais responsáveis. Com eles estarão também os espíritos simpáticos, são os anjos de guarda, acompanhando, influenciando, inspirando-os, jamais fazendo o que cabe a eles fazerem, porém inspirando. Então, pai e mãe, orem sempre para os seus filhinhos. Eu lembro certa feita Raul Teixeira, o grande pregador, palestrante e médium espírita de Niterói, Rio de Janeiro, que diz que mães e pais, quando vocês estão amamentando seus filhos, ou quando na adolescência os filhos estão deitados e precisam de um reajuste, sente, ajoelhe-se, nem que seja espiritualmente, do lado da cabeceira da sua cama, e ore por eles. Porque ali, na condição de espírito adormecido, seu corpo dormindo, estará ele absorvendo espiritualmente as suas vibrações. E com ele também estarão os seus anjos de guarda, familiar, seu e diretamente dele. E para finalizar, queridas irmãs e queridos irmãos, não poderia deixar de considerar o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos propõe no capítulo 14, no item 9. Ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produz um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Queridos pais, queridas mães adolescentes, confie, acredite. Embora você esteja com um novo desafio, a vida continua em profundidade e com possibilidades imensas de reconstrução, de direcionamento, de equilíbrio e de felicidade. Confie em Deus. Perseverem acreditando, educando-se, disciplinando-se, iluminando-se. E para os pais espíritas, sintam-se pais, conscientes e responsáveis, buscando orientar, exemplificando, amando infinitamente os seus filhos, amando, mas educando, sem deixar que ele crie suas asas para singrar o infinito. Que Deus nos abençoe e nos envolva com a sua paz. Que assim seja.